Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma semana juntos, e essa semana é uma semana especial que a gente vai falar aí sobre varíola do macaco. E é uma doença realmente que está sendo muito comum agora. Hoje eu estou fazendo essa gravação no dia 19 de junho de 2022, tá certo? Você pode estar vendo esse vídeo em uma outra data aí, mas hoje nós temos 33 países contaminados com varíola do macaco. E no Brasil nós já temos 7 casos confirmados. Então vamos lá ver o que é a varíola do macaco, né, e como a gente pode se proteger. E quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor vai ficar aí para a gente se defender da varíola do macaco. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir o seguinte a vocês: se você não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, tá certo? Curte o nosso vídeo e compartilha com os amigos, tá certo? Então vamos lá. A varíola do macaco, o que é que vem a ser a varíola do macaco? Então ela é uma zoonose silvestre que ocorre geralmente na região da África, África Central e a África Ocidental. E é uma zoonose. Por que esse nome zoonose? Porque é um vírus que é transmitido de um animal para um ser humano, é por isso que é uma zoonose. Apesar também que ela pode ser, uma vez um homem contaminado, ele pode transmitir para outro ser humano também, tá certo? Então, existem 2 tipos de vírus da varíola do macaco, né? O vírus da África Ocidental e da bacia do Congo, que também que a gente chama África Ocidental. Esse vírus da bacia do Congo, pessoal, é um vírus mais letal em relação ao vírus da África Ocidental. A letalidade do vírus da África Ocidental é em média de 1%, ou seja, para cada 100 pessoas contaminadas, uma vai morrer, de 1% a letalidade. E o da bacia do Congo, essa letalidade chega a 10%, ou seja, de cada 100, 10 poderão morrer com a varíola do macaco. Se você perguntar assim, mas quem é mais a letalidade é muito maior, na varíola humana ou a varíola do macaco? Estatisticamente, a varíola humana matou muito mais gente do que a varíola do macaco, tá certo? A letalidade dela era em torno de 30% da varíola humana, ou seja, de cada 10 pacientes que tinham, tá certo? 3 morriam, ou seja, de cada 100, 30 morriam, tá certo? Então a gente tem essa diferença. Então, a varíola do macaco, ela é assim mais leve do que a varíola humana. Quais são os sintomas da varíola do macaco? É muito parecido com a da varíola humana. A gente pode ter febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, que são aqueles gângliozinhos que aparecem na base do pescoço, pode também na região da virilha, tá certo? A gente pode ter calafrios, exaustão, fastio. É muito comum você ter as lesões de pele, né? Essas lesões de pele que se desenvolvem primeiro no rosto, depois ela vai se espalhando pelo corpo e pode ir para as regiões genitais, né? Pênis, vagina, e aí vai, tá certo? Então esses são os sintomas que a gente tem que estar realmente ligado realmente para realmente ter os nossos cuidados. E como ocorre esse contágio? Bem, o contágio no geral ele é feito na varíola dos macacos. Ele pode ser transmitido em contato com gotículas, ou seja, você tossindo, espirrando, tá certo? Você pode realmente exalar. E isso acontece o quê? De um humano ou de um animal, pode haver essa contaminação, né? Lesões de pele, ou seja, se você encosta nessas lesões da pele de uma pessoa que está contaminada, o risco de você pegar fica realmente um risco muito grande, né? Roupas, lençóis, pratos, são coisas, se você usar de uma pessoa que está com a varíola do macaco, você tem muitas chances de pegar realmente a varíola do macaco. São essas formas de contágio. Tá certo? O período de incubação, o que é o período de incubação? O período de incubação, pessoal, é aquele período em que você entrou em contato com alguém ou então com um animal que estava contaminado com a varíola, tá certo? E o surgimento dos primeiros sintomas. Esse período de incubação, em média, é de 6 a 13 dias.
mas pode se estender, pode começar com 5 dias e estender até 21 dias. É por isso que quando você está com suspeita de varíola do macaco, você tem que passar 21 dias isolado, ou seja, que é o período aí de incubação, que você teria risco de contaminar alguém. Então, 21 dias seria o período que você tem realmente que ficar afastado para não contaminar ninguém, se você entrou em contato com alguém ou de alguém suspeito com varíola do macaco, né? É uma doença nova, a varíola do macaco? Não, pessoal. É uma doença antiga, ela foi descrita pela primeira vez em 1958, tá certo? E onde eram 2 episódios de surtos de varíola do macaco em macacos. Era uma colônia de macaco, onde se fazia, esses macacos eram para pesquisa, e aí nós tivemos 2 infestações, e aí foi descoberta essa varíola em 1958. O primeiro caso humano da varíola do macaco ele foi registrado em 1970 na República Democrática do Congo, tá certo? Então foi a primeira vez que a gente realmente presenciou em 1970 que um ser humano ele se foi contaminado com a varíola do macaco, né? Vamos ver, tem vacina para a varíola do macaco? Pessoal, não tem assim uma vacina específica, apesar que já está em desenvolvimento assim, mas a vacina para a varíola humana, pessoal, ela é protetora contra a varíola do macaco. Então, as pessoas, e isso é uma curiosidade, tá certo? As pessoas, mais especificamente aquelas que nasceram antes dos anos de 1975, elas têm uma proteção contra o atual vírus, ou seja, da varíola do macaco. Então, quem recebeu vacina até 1975, pessoal, provavelmente não vai ter problema com a varíola do macaco. Por quê? Porque essa varíola, a vacina para a varíola humana, ela protege contra a varíola do macaco. Os vírus são diferentes, mas são da mesma família e são muito parecidos. Então, a vacina humana, a vacina da varíola humana, ela protege, ela dá essa proteção, tá certo? Então, quem se vacinou, quem é que está sendo vacinado? Quem é que está protegido aí? Quem se vacinou da varíola humana, provavelmente aqui, ó, antes até o ano de 1975, depois disso ela foi erradicada a varíola, então essa pessoa vai estar protegida contra a varíola do macaco, né? Então, quanto dura essa imunidade? Bem, para ser específico, a capacidade de proteção é mantida pelo menos 75 anos. Mas isso não quer dizer, isso foi o período que a gente estudou, tá certo? Então, quem se vacinou da varíola humana tem 75 anos pela frente ainda de proteção, mas a turma acredita que essa proteção seja duradoura. A gente diz que é 75, por quê? Porque nos Estados Unidos, 90% dessa população que foram os voluntários vacinados, de entre 25 a 75 anos, a turma analisou e eles mantinham ainda a imunidade humoral ou celular contra o vírus, tá certo? Então, a proteção dura em média 75 anos, mas foi exatamente o que chegou a ser acompanhado. Depois disso a gente não acompanhou. Então, essa duração a turma acredita que chega a ser mais de 100 anos. Então, a pessoa duraria 110, 120 anos, provavelmente seria uma proteção por muitos anos. Então, não tem perigo. Quem foi vacinado até 1975, pessoal, está realmente protegido da vacina e da varíola do macaco, provavelmente não vai tê-la, tá certo? Então, como a gente deve se prevenir? Bem, primeiro, as pessoas que moram na África, né? Ou então, se você for viajante e vai para a África, ali a África Ocidental, a África Central, então evitar aquelas zonas endêmicas, aquelas zonas em que você sabe que tem mais pessoas com a varíola do macaco, tá certo? Evitar o contato com animais doentes, isso é fundamental. Abster-se de comer ou manusear caça selvagem. Nesses países é muito comum você comer macaco, comer, né, outros roedores que podem também contaminar, podem ter o vírus, né, pode realmente estar com o vírus. Então evita comida realmente de animais silvestres, de animais assim, coisas diferentes, que se você for realmente para a África ou China, outros países assim que tem o hábito de comer animais assim. Higienizar as mãos com água e sabão, álcool gel, isso é fundamental. Evitar contato com pessoas infectadas, né? As pessoas que estão realmente contaminadas com as feridazinhas, não entre em contato com essas feridazinhas, porque senão pele com pele vai haver a contaminação. Usar objetos de pessoas contaminadas, lençóis, pratos, talheres, pente. Evita
Tudo isso para você realmente são formas de prevenção de você evitar a varíola do macaco. E lembra o seguinte, se você entrar em contato com alguém suspeito, o período de incubação pode chegar até 21 dias e aí você tem que passar pelo menos 21 dias isolado para não sair contaminando ninguém, né? Você pode se prevenir, existe a prevenção, a vacina pode causar essa prevenção? Pode sim, pessoal, também. Né? Os estudos mostram se a vacina essa mesmo que a gente tem ainda, a vacina da varíola humana, se ela for aplicada até o 4º dia após o contato com a pessoa infectada, a gente pode evitar que essa pessoa adoeça. Então, se você entrou em contato com alguém que está com a varíola do macaco, aí você vai o quê? Até 4 dias, se você se vacinar, provavelmente você não vai ter a doença. E se ela for aplicada até o 14º dia, né, você pode abrandar a evolução da doença, pode ser que a doença ela vai se desenvolver de forma mais leve. Então a vacina pode dar essa prevenção? Pode também. Tá certo? Então, pessoal, essas aí são as dicas. Qualquer dúvida, manda aí pra gente que a gente vai ter o maior prazer de responder. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso contato, no nosso canal e compartilha com os amigos, tá certo? Aquele grande abraço e na próxima semana estaremos juntos novamente. Um abração bem grande no coração de cada um de vocês.